Perim falando aí um volta Tite, né? Pelo menos não sofreu as eliminatórias, era mais respeitado. E assim, cara, o time do Tite era um time burocrático, mas não era um time ruim, velho. Nas duas Copas, a gente em uma foi eliminado pela Bélgica, em que a gente fez um primeiro tempo ruim, mas o segundo a gente quase empata, quase que a gente vai buscar, né, no mínimo, uma prorrogação. Contra a Croácia, a gente é eliminado ali nos pênaltis por uma cabacice individual de alguns jogadores, né? Porque os caras poderiam ter se comportado de uma maneira mais precavida ou matado a jogada no início, mas eu acho que foi mais erro individual do que propriamente do time. Né? Claro que o gol da gente também teve uma jogada brilhante ali do Neymar também, né? Que ele dá o drible de corpo no goleiro ali, sai sozinho e só escora pra dentro do gol, mas as diferenças do time do Tite para o time do Dorival agora, por exemplo, para o time do Fernando Diniz, era que o Tite, ele se adaptou o estilo de treinamentos de uma seleção, que é você colocar os caras em campo da maneira que eles vão se sentir melhor, mais confortáveis, porque não é como um clube que você tem o tempo de treinar e preparar o cara para jogar naquela posição, né? Você tem, por exemplo, vou citar aqui um cara que faz várias posições. O Luciano Juba no Bahia, por exemplo. Ele às vezes está jogando de lateral, às vezes está jogando de ponta, né? Então você precisa de tempo para adaptar o jogador a algumas posições. No próprio Bahia mesmo, pela ausência ali de um lateral esquerdo titular, né? Até o próprio Rezende às vezes ia jogar lá na lateral esquerda, né? Então o time do Bahia tem essas alternâncias, mas tem tempo para treinar e adaptar os caras nessa situação. É o ideal? Não é. Mas, por exemplo, na seleção a gente tem alguns jogadores que jogam em determinada posição nos seus clubes e na seleção, por excesso de jogadores, eles têm que ir para outra posição. Ontem mesmo a gente tinha 3 pontas direitas jogando como titulares. O Savinho era o jogador que estava na posição de origem, ponta direita, Rafinha centralizado e o Rodrigo na esquerda. No Real Madrid, quem joga na esquerda é o Vini Júnior. O Rodrigo joga na direita. O Rafinha no Barcelona joga na direita. Então eram 3 pontas direitas, 2 improvisados lá. E o Dorival ainda tira o único que estava na sua posição de origem, né? Botou o Luiz Henrique, que fez um bom jogo também. Gostei do Luiz Henrique no jogo de ontem. Mas o Dorival, ele acho que não se adaptou ao estilo que a seleção precisa. Não só a seleção brasileira, mas uma seleção de maneira geral. Você não tem tempo para treinar e adaptar situações de jogo. Você tem 2, 3 dias ali para conversar um pouco e tentar fazer uma adaptação básica. Leve, você não vai mudar completamente um estilo de jogo de um jogador no meio de uma seleção, né? Então, acho que o Dorival não se adaptou, assim como o Fernando Diniz não conseguiu se adaptar, né? E o Tite tinha conseguido. Então, assim, até, velho, o Tite tá no mercado aí também, né? Mas, enfim, velho, esse volta Tite eu não sei se é o mais ideal a gente pedir agora. Uma oxigenação talvez seja o melhor, né? Venha um novo nome, alguém que se adapte melhor. E a gente, mesmo assim, né, começa agora também, né? Vendo a situação complicada que o Brasil tá se colocando. Não falo nem em termos de classificação para a Copa do Mundo, porque eu acho que mesmo se arrastando o Brasil se classifica, porque passam 6 diretamente e o 7º vai para a repescagem, né? Mas que eu acho que o Brasil se classifica, sendo que é muito pouco para encarar uma Copa do Mundo, né? Lembrando, gente, a gente tá no final já de 2024, a gente tem 2025, né? É um ano para se preparar para uma Copa, e para uma seleção, um ano de preparação é muito pouco, né? A gente vê seleções que passam aí 2 ciclos para montar uma seleção vitoriosa, sabe? Às vezes até, mas então o Brasil tem um ano para se remontar, se reconstruir, é muito complicado, sabe? Mas, enfim, velho, eu acho que essa é a principal diferença entre o Tite e o Dorival, e até o Fernando Diniz, o treinador anterior, né? Que o Tite se adaptou muito mais ao ambiente de uma seleção do que os treinadores que passaram na seleção após ele. Esse é o ponto principal, eu acho, tá ligado?